Então, Peron, é isso que eu queria que vocês vissem. Por quê? Tem gente que estuda o teorema chinês dos restos como teoria. E, na verdade, você não precisa estudar o teorema chinês dos restos como teoria. O que você precisa é saber resolver um sistema como esse. Se você souber resolver um sistema como esse, você automaticamente já sabe o teorema chinês dos restos. Essa é a grande notícia. E é muito, muito melhor saber resolver um problema como esse, um sistema como esse, do que conhecer o teorema chinês dos restos. Às vezes até atrapalha conhecer o teorema. Porque às vezes você olha isso aqui e diz, isso aí é o teorema chinês dos restos. Só que para resolver um problema concreto, muitas vezes você tem que achar a solução. Não basta saber que ela existe. No nosso curso de teoria dos números, eu mostro alguns problemas em que você utiliza essa estratégia da existência. Aí você só aplica o teorema chinês dos restos. Mas a maioria das vezes o que você tem que saber fazer é a conta, tá? É isso aí, Izzy. Esse foi o método que eu usei no curso de teoria dos números. Eu primeiro mostrei sistemas concretos, mostrei como resolver e depois eu falei do teorema. Tá? The best edits. Que base de conteúdo precisa saber para o meu curso de Olimpíada? Então, o curso é voltado para a OBM. Então, eu visualizo alunos que ou já tenham sido premiados no OBMAP ou que estejam com a expectativa de serem premiados para ganhar uma vaga na OBM. Então, é um curso que eu até começo do zero. A Izzy está aqui, ela pode me corrigir ou dar a opinião dela. O Arthur também está fazendo. Vocês podem falar qual é a sensação de vocês. Eu procurei partir do zero em todos os temas. Só que quando tem coisas muito básicas, eu passo muito rápido por elas. Às vezes eu até aviso, isso aqui, se você não aprendeu na escola, você ainda vai aprender. E tem vezes que não dá e eu falo, isso aqui, se você ainda não aprendeu, procura alguma referência, estuda isso aqui antes de ver essa aula, tá? Mas eu procuro começar do zero, só que o ritmo é muito alto e a gente faz coisas difíceis desde a primeira aula tem coisa difícil, né? Vai devagar, quer dizer, não vai devagar. Começa do zero, mas o ritmo é rápido. Começa bem no início, né, Arthur? Legal. Que bom que o Arthur comprovou, porque essa foi a intenção, mas é sempre bom saber a opinião de quem de fato está fazendo, tá? Então, vamos trabalhar esse sistema. Tem uma aula minha no IMPA que está gravada, está disponível no YouTube. Tem uma aula em que eu falo do teorema chinês dos restos. Aliás, as últimas aulas, é só você procurar o meu nome e colocar Papman, que você acha. As últimas 5 ou 6 aulas que eu gravei para o Papman, que é um curso de aperfeiçoamento de professores, são sobre matemática de Olimpíada, tá? E tem uma aula sobre o teorema chinês dos restos, ou sobre congruências, em que eu falo do teorema chinês dos restos, em que eu explico com bastante cuidado isso aqui. Eu recomendo enfaticamente que vocês assistam essa aula. Eu acho que pode ser muito, muito útil para vocês. Então vamos lá. Um sistema como esse vai aparecer
vai aparecer no meio de um problema de teoria dos números, para o nível 2 ou nível 3, tá? Esse não vai ser o problema que vai aparecer na prova. Você vai ter que pensar no problema e você vai cair num sistema como esse. Aí quando você cair num sistema como esse, eu quero que você saiba o que fazer, tá? Então eu vou te mostrar aqui o que fazer quando você enfrenta um sistema como esse. Então, aqui os números são pequenos, então vai ser rápido. Os números podiam ser maiores, aí é um pouco mais complicado, tá? Então, 3x congruente a 1 módulo 4. Dois x congruente a 1 módulo 3. E 4x congruente a 5 módulo 7. Tá. É muito fácil resolver o sistema formado pelas duas primeiras equações. Eu até estou tentado a fazer isso primeiro. Mas, em vez de fazer isso, acho que eu vou ser mais sistemático. Eu tenho um sistema muito claro para resolver... Eu tenho um método muito claro para resolver sistema como esse, e que é muito útil. Eu lembro, na verdade, era até um problema que eu queria... Em algum momento eu mostro para vocês, mas quando a gente lançou pela primeira vez o curso de Teoria dos Números, se não me engano foi em 2020, foi 2020 ou 2021. E aí, enfim, teve vários alunos que fizeram, mas um aluno que fez e aproveitou muito foi o Leonardo, que acabou indo para a IMO depois. E eu lembro do Leonardo comentando que teve um problema razoavelmente difícil de teoria dos números na OBM. E não é que eu tinha ensinado nenhuma técnica específica do curso para resolver aquele problema. Mas o método que eu mostrei para resolver esse tipo de sistema, o Leonardo lembrou e aplicou essencialmente o mesmo método. Então é assim, esse método que eu vou mostrar para vocês não serve só para resolver sistema desse tipo não, tá? Vai ajudar em outras situações também. Bom, dito isso, tem módulo 4, módulo 3 e módulo 7. Quem nunca viu congruência, eu vou explicar o que é daqui a pouco, tá? Então, o meu método, e você vai entender por quê já, eu sempre começo com o maior módulo, tá? E já eu vou explicar por quê, ou vai ficar claro para você por que eu começo com o maior módulo. Então, o módulo é 7, então eu vou começar com a equação 4x congruente a 5 módulo 7. Tá? E aí eu vou fazer duas coisas. O meu primeiro passo vai ser simplificar essa congruência para isolar o x. Igualzinho você faz com equações. Você começa isolando o x. Então eu vou começar trabalhando essa congruência para isolar o x. Tem várias maneiras de fazer isso. A minha preferida é trocar o 5. Então vamos lá, o que é congruência? Congruência é um jeito de identificar números que deixam o mesmo resto quando divididos por 7. Quando é que dois números deixam o mesmo resto quando divididos por 7? Quando um é obtido do outro somando ou subtraindo múltiplos de 7. Por quê? Porque esse é o método da divisão. Você lembra do método da divisão? A sua professora, quando te ensinou divisão, eu aposto que foi o mesmo que a minha. Minha professora, quando ensinou divisão, ela ensinou assim: se eu tenho 50 balas para dividir por 7 crianças, eu dou uma para cada uma. Aí sobram 43 na minha mão. Ainda dá para dividir. Eu dou mais uma para cada uma. Aí sobram 36 na minha mão. Aí eu dou mais uma para cada uma. Aí sobram 29 na minha mão.
Aí eu dou mais uma para cada uma, sobram 22 na minha mão. Aí eu dou mais uma para cada uma, sobram 15. 15 eu ainda consigo dividir, dou mais uma para cada uma, eu fico com 8. Essas 8 eu ainda consigo dar uma para cada uma. Aí sobra uma na minha mão. Essa uma que sobrou é o resto. Mas todos os números que apareceram nesse processo deixam o mesmo resto, porque se a gente começasse pelo 22, ia dar no mesmo, né? A gente ia tirando 7 e ia sobrar 1 no final, concorda? Então, esse símbolo de congruência quer dizer que o 4x e o 5 deixam o mesmo resto na divisão por 7. Quer dizer que você obtém um do outro somando ou subtraindo múltiplos de 7. O que significa o seguinte, que essa congruência continua válida se você somar ou subtrair múltiplos de 7 ao 5. Então eu vou somar 7, vai ficar 12. E por que eu vou somar 7 para ficar 12? Porque eu prefiro o 12 do que o 5 e a congruência continua válida. E por que eu prefiro o 12 do que o 5? Porque 12 é divisível por 4, certo? E agora vem o ponto que, assim, isso aqui, se você vai enfrentar o BM nível 2, isso aqui tem que estar no seu sangue, tem que estar afiado. Dividir uma congruência é perigoso. É só para quem sabe. Então, não é qualquer um que sai dividindo congruência. Para dividir congruência, tem que saber o que está fazendo. Alguém aí sabe dividir congruência? Então, explica aí no chat. Quem sabe, explica no chat o que você tem que fazer quando você divide congruência. Tá? Beleza. 4... Esse símbolo parece um símbolo de igual, né? Se fosse igual, você ia dividir por 4 dos dois lados, certo? Então você está morrendo de vontade de dividir por 4 aqui também. Só que é uma congruência, aí você tem que parar e dizer, peraí, eu posso dividir por 4? E qual é a resposta? Alguém já colocou no chat? Tem um delay aqui, né? Mas a resposta é, eu posso dividir por 4... porque 4 e 7 são primos entre si. Quem falou isso? Quem falou isso acertou. Eu posso dividir por 4, porque 4 e 7 são primos entre si. Essa é a verificação que você tem que fazer. E tem uma generalização disso que é importante saber também, mas vamos devagar. Então, eu posso dividir por 4. Então fica x congruente a 3, módulo 7. Tá? Então eu atingi o meu primeiro objetivo aqui, que era isolar o x. Agora eu vou trocar a congruência por uma igualdade. Por que eu vou trocar a congruência por uma igualdade? Porque eu quero substituir nas outras. E congruência não é que nem equação que você substitui, porque quando você substitui na outra, você perdeu a informação do módulo 7. Que a outra congruência é módulo 4, é módulo 3. Então você vai perder a informação do módulo 7. Então como é que eu carrego a informação do módulo 7 junto comigo? Eu faço uma mudança de variável. Ou eu transformo... Que é o jeito de transformar a congruência numa igualdade. Então eu faço uma mudança de variável. Que é a tradução dessa congruência para uma igualdade, que é a seguinte, x igual a 7k, podia usar y, né, em vez de k, vou usar y, para indicar 7y, para indicar que é a mudança de variável, 7y mais 3, sendo que esse y tem que ser um número inteiro, tá? Como eu acabei de falar para vocês, os números são congruentes, módulo 7, se a diferença é um múltiplo de 7. E isso representa a mesma coisa. Esse 7y, 7 vezes y, sendo y um número inteiro, é a representação de um múltiplo de 7. Essa substituição de uma congruência por uma igualdade foi o que o Leonardo me falou que ele usou num problema razoavelmente difícil que ele enfrentou na OBM dele e que acabou
gerando uma medalha de prata, e, enfim, e muitas coisas boas depois disso. Que é uma coisa simples, é uma coisa muito simples e básica. Só que às vezes você tem que fazer isso muitas vezes, tem que ter coragem, tem que enfrentar. O problema da OMM é difícil, tem que fazer várias vezes coisas simples, é isso. Você tem que fazer várias substituições, várias análises, com coragem, com determinação, mas são coisas simples. E isso aqui tem que saber. Teoria dos números, o básico, congruência, e ter essa noção de quando eu faço uma mudança de variável, quando é melhor trabalhar com congruência e quando é melhor trabalhar com uma igualdade em que eu uso uma outra variável. Repara que essa variável y está servindo para carregar a informação do múltiplo de 7, tá vendo? O 7y é o múltiplo de 7. E agora, essa informação do múltiplo de 7 vai ser levada para uma outra congruência. Que pode ser... Eu prefiro ir do maior para o menor, então eu vou para módulo 4, tá? Agora, isso sim, em vez de... Eu podia substituir direto, mas eu não vou fazer isso. Em vez de substituir direto lá, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, de simplificar primeiro. Isolar o x, né, na congruência. Então, essa congruência aqui, módulo 4, essa é bem fácil de simplificar, né? Porque a gente pode trocar o 3 por menos 1, tá? Então é menos 1, vou colocar direto. Você pode trocar o 3 por menos 1, fica menos x congruente a 1. Módulo 4. E, portanto, x é congruente a menos 1. Tá? E agora, eu vou trocar a variável x pelo y. Eu vou substituir x igual a 7y mais 3. Olha como vai ficar. Vai ficar 7y mais 3, congruente a menos 1, módulo 4, ok? Então vai ficar 7y congruente a menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 é 0, módulo 4, tá? E agora você está morrendo de vontade de dividir por 7. Ah, tem um... É porque essa é tão simples que eu nem fiz, mas... Bom, vamos lá, vale a pena não por essa, mas pelas outras que você vai fazer na sua vida. Qual a vantagem de ir do maior para o menor? É que agora, olha só, esse 7 que veio do módulo 7, 7 é maior do que 4. Porque eu comecei do maior e fui para o menor. Como 7 é maior do que 4, eu posso trocar o 7 por alguma coisa menor. As minhas contas vão ficar menores. Por isso que eu gosto de ir do maior para o menor, entendeu?
O 7 módulo 4 eu posso trocar por menos 1, né? Então fica menos y. É que nesse caso não precisava, mas ó, se fosse mais complicado, ajudaria. Troca o 7 por menos 1 congruente a menos 4. Certo? Só que menos 4 é 0. Módulo 4. Isso significa que o y é congruente a 0, módulo 4. Tá? Y congruente a 0, módulo 4. E o que isso me diz sobre o x? Bom, para saber o que isso me diz sobre o x, eu preciso fazer de novo o procedimento de trocar a congruência por uma igualdade. Você está acompanhando? Faz tempo que eu não olho o chat. Isso, legal, legal. Ah, é ótimo isso porque vocês estão respondendo para mim, né, as perguntas de outros colegas. Que legal. Que legal. É, ótimo, ótimo. Excelente. Excelente, gente, excelente. É ótimo trabalhar com vocês, né? Vocês são uma audiência realmente incrível, porque vocês mesmos respondem as próprias perguntas, né? Então, ó, eu vou trocar essa congruência por uma igualdade. O y é igual a um múltiplo de 4, né? Então, o y é 4 vezes z. Esse z é um número inteiro, certo? E agora, eu posso substituir o y lá na igualdade do x, porque, afinal de contas, a minha verdadeira variável é o x, né? E olha o que acontece com o x agora, ó. O x, bom que ficou aqui do lado. O x é 7 vezes 4z mais 3. Ou seja, vou escrever aqui embaixo. X é congruente a 3 módulo 28, que é 4 vezes 7. E olha, isso aqui é uma realização do chamado Teorema Chinês dos Restos, para quem já viu. Quem não viu, não precisa se preocupar com o Teorema Chinês dos Restos. Mas para quem já viu, alguém citou recentemente isso, isso é uma realização do Teorema Chinês dos Restos. Fazendo exemplos como esse, você vai entender o Teorema Chinês dos Restos, de verdade. E é muito melhor você ter essa experiência antes da teoria, porque senão a teoria vai ficar nebulosa, você vai acabar não sabendo aplicar. É o que eu observo. Porque o que nós fizemos foi o seguinte: essas duas congruências, uma módulo 7 e uma módulo 4, duas congruências, uma módulo 7 e outra módulo 4, foram resumidas em uma congruência só, módulo 28. 28 é o quê? 4 vezes 7. E por que funciona? Porque o 4 e o 7 são primos entre si. Aqui vem outra coisa que é legal. O Teorema Chinês dos Restos fala que os módulos são primos entre si. Mas em muitos problemas, aparece para você, na hora de resolver o problema, módulos que não são primos entre si. E aí, você não pode usar o Teorema Chinês dos Restos. Mas esse método aqui você pode. Vai funcionar perfeitamente. Para módulos primos entre si ou não. Então, aprendendo o procedimento, você vai ter o teorema e você vai ter mais do que o teorema. Certo? Ok. Bom, essa de baixo foi só para comentar. Mas o que eu vou usar mesmo é a de cima. E o que eu vou fazer com a de cima? Eu vou substituir na última congruência. Só que essa última congruência, como você já observou, eu vou trocar para menos x congruente a 1 módulo 3. Então, x é congruente a menos 1
módulo 3. E agora sim eu troco o x por 28z. Agora você vai ver realmente a grande vantagem de do maior para o menor. Porque esse número 28 vai ser reduzido a 1, né? Ó, 28z mais 3, 28z mais 3 é congruente a menos 1 módulo 3, certo? Só que como é módulo 3, o 28, eu posso trocar pelo resto de 28 na divisão por 3, que é 1. Então fica só z. E o 3 é 0. Então z congruente a menos 1 módulo 3. E eu terminei o problema. Olha que legal. Agora eu volto a fazer uma igualdade. Z igual a 3 vezes W menos 1. Certo? E aí põe para lá. X é 28 vezes o Z. 3W menos 1 mais 3. X é igual a 3 vezes 28, que é 84. Esse W é um número inteiro, né? 84W menos 28 mais 3 menos 25. E se você preferir, isso aqui é mais do que suficiente, isso está correto, essa é uma resposta correta para o problema. Todas as soluções do problema são desse tipo, 84 vezes o inteiro menos 25. Mas um jeito conciso de escrever, que eu prefiro, é x congruente a menos 25. Esse menos 25, se você preferir colocar uma coisa positiva, é só somar 84, né? 84 menos 25, vamos colocar aqui como alternativa. Se você preferir número positivo, você faz 84 menos 25, que é o quê? 59, é isso? Se eu errar, me avisa. Módulo 84. Tá? E isso aqui, esse é um dos meus exemplos preferidos em teoria dos números. Tá? E é o que eu observo. Eu observo que tem gente que conhece o teorema chinês dos restos, sabe citar o teorema chinês dos restos, mas se enrola todo para resolver um sistema como esse. Quando tinha que ser o contrário. Você tinha que aprender muito bem a resolver sistemas como esse, e aí quando você fosse estudar o teorema chinês dos restos, quando alguém fosse mostrar para você, você ia olhar e dizer assim, isso eu já sei. Eu já resolvi uns sistemas de congruência e eu já sei que isso, eu observei isso acontece. Entendeu a diferença? Então tá aí. Eita! Professor, alguma dica de como enfrentar o desânimo ao enfrentar problemas e não conseguir resolver? Sim, eu tenho uma dica: humildade. Esse desânimo vem de você se achar mais do que você realmente é. Quando você descobre a verdade, que você é quase nada, certo? Você é quase nada diante de Deus, você é quase nada diante do que você pode ser ainda, certo? Então, diante da eternidade, do infinito, você é quase nada. E entender isso faz você dar menos importância para os seus fracassos. Os seus fracassos é o que você tem que esperar mesmo, você tem que esperar fracassar. Mas você continua tentando, tá? Então, deixa eu resumir a minha sugestão. Lembra o seguinte, desânimo é soberba. Desânimo é vaidade. Pronto. Vou escrever assim. Vou escrever.
Desânimo é soberba. O único motivo do desânimo é isso. É você se achar merecedor de algo, é você achar que você tinha que alguma coisa, é isso que causa desânimo, certo? Então, qual é o antídoto? Humildade, certo? Seja humilde, aceite que você não sabe mesmo e que você vai continuar tendo muitas dúvidas e muita dificuldade, mas continue insistindo. Trabalha para melhorar. Você vai melhorar.